Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Você já ouviu falar em Blue Ocean? Do inglês Oceano Azul, o termo se refere à busca pela diferenciação para abrir um espaço no mercado, tornando a concorrência irrelevante. É inovar, ir além. E quem explica melhor sobre este assunto é o Maurício Girardello, engenheiro e especialista internacional em estratégias Blue Ocean. Olá, Maurício, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com a Assim, trazendo informações sobre modelos estratégicos inovadores. Bom, para começar, explica pra gente o que é Blue Ocean e Red Ocean. O termo oceano é usado como uma metáfora pela vastidão, amplitude, horizontes infinitos dos oceanos, pelas condições de um oceano, seja ele tranquilo, turbulento ou com tempestades. O Red Ocean, Oceano Vermelho, representa todas as indústrias e todos os mercados que temos hoje. Os oceanos vermelhos são os mercados com intensa competição, onde há disputa pelos mesmos clientes, seja com produtos mais baratos, com margens de lucro menores, ou produtos diferenciados com custos maiores. Claramente, falamos de mercados com intensa competição. Em qualquer situação, os produtos se transformam em commodities. E aí é uma questão chave. E há a briga de tubarões, que tornam as águas turvas e ensanguentadas. Nova metáfora, pois onde há tubarões, há um ambiente voraz e associamos ao vermelho. Em contrapartida, os oceanos azuis, Blue Ocean, se caracterizam por mercados inexplorados, pela criação de demanda e pelo crescimento altamente sustentável e relevante. Mercados onde a indústria ou setores são inexistentes. Certo, e quem criou e quando surgiu esse conceito de estratégia? Os conceitos de estratégia do Oceano Azul foram propostos pelos professores Sean Kim e René Beauborne, da INSEAD, que é uma escola renomada de negócios da França. Eles sistematizaram e organizaram os conceitos propostos, mostrando que não é necessário ser um Henry Ford ou um gênio para criar os seus oceanos azuis. O primeiro livro deles, o Blue Ocean Strategy, foi publicado em 2005, e o segundo, Blue Ocean Shift, Transformando a Estratégia do Oceano Azul, em 2017. Ambos foram traduzidos para o português e foi fruto de pesquisas e estudos de movimentos estratégicos de criação de mercados ocorridos ao longo de 30 anos. Bom, e essa estratégia pode ser aplicada em qualquer tipo de empresa? Muito obrigado por essa pergunta, pois esse é um dos pontos de maior destaque. A flexibilidade da transformação da estratégia de Blue Ocean. Ela é aplicável a qualquer tipo de organização. Temos em mente empresas como Cirque du Soleil, a Marvel, entre outras. Mas nós também atuamos em setores que você não imaginaria, como, por exemplo, o setor público, como o governo federal da Malásia, onde há mais de 200 iniciativas de Oceano Azul. Instituições de caridade, como o Red Nose na Inglaterra, um caso muito bonito. Em departamentos de polícia, como o de Nova York, outro entretenimento, que é a orquestra do André Rieu, e assim sucessivamente uma lista muito grande envolvendo varejo, indústrias e serviços. Compreender o que é o Blue Ocean fica muito fácil quando conhecemos as empresas que utilizaram os modelos e ferramentas. Vamos citar um exemplo no Brasil, a Kimberly-Clark, que é uma fabricante do papel higiênico Neve. Ela usou essa jornada ao produzir o conceito das embalagens compactas. Nós comprávamos papel higiênico por rolo, um a um. Nosso carrinho ficava cheio. O Neve passou a ser vendido em embalagens de 12, 24 ou 36 rolos. Pode não parecer, mas isso agregou valor ao consumidor pela facilidade de uso, permitindo uma redução de custo e, consequentemente, de preço ao cliente, bem como a escala de produção, redução de valores de distribuição e redução do espaço de venda nos supermercados, reduzindo em si os custos do fabricante, permitindo a este maiores margens. Com isso, vemos que podemos aplicar essa estratégia de forma muito eficiente em qualquer tipo de empresa. Bom, e como aplicar essa estratégia? Depende do contexto de cada empresa, né? Depende do setor de mercado, por exemplo, se ele for altamente competitivo, onde o preço é o mais relevante, mas depende também do momento que a empresa está passando e das dificuldades que está enfrentando. A beleza da estratégia do Oceano Azul, se me permite, é a sua metodologia e ferramentas.
e a sua grande flexibilidade de uso. Podemos fazer diversos tipos de jornadas para cada situação. Eu gosto muito de dar exemplos, como já mencionei, e vamos criar 2. Vamos falar um pouquinho de uma jornada parcial, onde nós selecionamos parte da metodologia e ferramentas para atender uma determinada demanda do cliente. Um exemplo legal é a estratégia de vendas, que está na mente de todos nós nesse momento de crise. Todos queremos ações rápidas para capturar novos clientes e fidelizar os consumidores. Começamos então aqui definindo o escopo da nossa iniciativa com a empresa, seu negócio, seu produto ou serviço a ser abordado, trabalhado. Nessa jornada, nós usamos 3 ferramentas. A primeira, muito interessante, chama-se os 3 níveis de não clientes. Nessa análise, nós não vamos olhar os clientes, nós vamos analisar os não clientes. E dividimos em 3 grupos. O nível 1 analisa os clientes que não usam e não se interessam por seu produto ou serviço. Depois, o grupo daqueles que se recusam a usar o seu produto. E, por fim, os clientes que estão propensos a não usar o que a sua empresa oferece. É um raciocínio interessante na hora que vai se trabalhar isso, principalmente que a gente não está acostumado a olhar as coisas por esse prisma. Outra ferramenta é o mapa de utilidades do comprador, onde nós mapeamos todo o ciclo de experiência do comprador ou do ciclo de experiência do cliente da empresa, onde nós vamos analisar as dores do cliente, as barreiras que o cliente enfrenta no processo com a sua empresa e quais são os desejos dele, que podem não ser os que você oferece. O objetivo aqui é entender onde podemos dar um salto de utilidade para o cliente com inovação e o menor custo. E por fim, nós utilizamos o Canvas estratégico, que é mapear exatamente qual é a situação futura que você vai colocar dentro da empresa e dos seus novos produtos. Por fim, agora vamos pegar o segundo caso, uma jornada completa. E eu gosto muito do case da Nintendo, que é uma empresa produtora de plataformas e games, que tinha o seu carro-chefe, na verdade, ainda tem, o Mario Bros. O case ocorre quando ela trouxe para o mercado um jogo que muitos dos ouvintes certamente conhecem, é o Wii. No mercado de games, tipicamente, o mercado de Oceano Vermelho, o público-alvo é bem definido. É um produto que tem os produtos que têm sucesso são sofisticados e, consequentemente, têm custos elevados. Movimentos não são feitos por aqueles que têm dificuldade, mas por todos que pretendem ter perenidade e sustentabilidade nos seus negócios. Estamos dizendo isso porque o Mario Bros já era um carro-chefe e a empresa estava justamente buscando um novo Oceano Azul, porque o Mario Bros já tinha muitos concorrentes. Então a Nintendo fez então a jornada estratégica do Oceano Azul completa. Observou quais eram seus não clientes, na sequência que a gente falou em cima, e identificou que crianças pequenas e as pessoas mais idosas ou velhas não utilizavam os seus produtos. Games são complexos, nem sempre fáceis para iniciantes e muitas vezes requerendo habilidades específicas e de longa duração. Mario Bros, por mais que pareça simples, nem todo mundo tinha habilidade para fazer isso. Eu, pelo menos, também não gostava. Ele criou, então, a Nintendo, uma plataforma simples, onde qualquer um conseguia interagir rapidamente. Virou um jogo para toda a família se divertir, em contrapartida aos games onde se jogava de forma isolada. Além disso, ele foi utilizado em hospitais para apoiar os pacientes. Isso foi uma iniciativa muito interessante e também de muito sucesso. E entre outros usos inovadores. Enfim, com isso criou-se um novo mercado com um produto a um preço acessível para o consumidor e não teve concorrência por muito tempo. Passou a ser mais um carro-chefe da empresa e com grande lucratividade. A jornada do Oceano Azul pode começar no aprendizado dos livros, acessando os sites da Blue Ocean. Está tudo aberto. Além de tudo, o conhecimento e metodologia há uma plataforma com ferramentas muito poderosas e fáceis de usar, que é o Blue Ocean Studio, onde estão as ferramentas que nós falamos anteriormente, os 3 níveis de não clientes, os mapas de utilidade do comprador e o Canvas estratégico. Tudo pode ser acessado pela internet. Outro fator fundamental para o sucesso, e eu acho isso muito importante, é usar abordagens voltadas para o lado humano do processo, preparando as pessoas para a implantação das estratégias, mas, acima de tudo, potencializando a criação das competências criativas.
a cultura da inovação. Isso é parte importante das jornadas. Esse fator tornará perene os ciclos e as jornadas que comentamos anteriormente, para que as organizações possam seguir de forma independente no futuro. Certo, e Maurício, como investir em diferenciação e inovação mantendo os custos baixos? Sua pergunta toca no ponto-chave do Oceano Azul. Nós chamamos de inovação de valor. Inovação por inovação não traz os resultados que queremos. Veja, por exemplo, o Google Glass. Aquele óculos que a Google fez há um tempo atrás, que tinha uma segunda lente que você poderia acessar pela internet. Tecnologia pura não gera valor per se. Não gerou utilidade ou preço ao consumidor e ainda disso teve um alto custo de desenvolvimento. Vamos tentar explicar melhor um pouco. Com o Oceano Azul, nós buscamos diferenciação e, ao mesmo tempo, custo menor. E não diferenciação ou custo menor. E, além disso, prover um grande salto de utilidade ao consumidor. Detalhando ainda mais. As empresas, em geral, têm foco na oferta, na concorrência, optando por distinguir-se das demais por meio da diferenciação ou do custo. No Oceano Vermelho, capta-se e distribui-se riqueza. Em contrapartida, o Oceano Azul foca na criação da riqueza. A questão-chave é a demanda potencial na conversão dos clientes e, sobretudo, dos não clientes em demanda real. Ao invés de focar na concorrência, o Oceano Azul foca na inovação de valor, liberando novas demandas, novos mercados por meio de um salto no valor para os compradores a um preço menor. Vamos olhar mais detalhadamente agora com o Cirque du Soleil, detalhando o caso. Os circos tinham apresentações com animais, mas não eram mais atrativas, e estes sofriam de maus tratos. Existiam 2, 3 picadeiras no circo, onde não se acompanhava todo o espetáculo. O ambiente era desconfortável e apenas os palhaços eram a grande atração. O Cirque du Soleil deixou de ter animais, concentrou tudo num grande picadeiro mais sofisticado, trouxe ambientes mais confortáveis, criou uma variedade de grandes espetáculos. Enfim, deu um salto de valor para o cliente. O preço é bem mais alto, mas o valor e a diferenciação são favoráveis. A experiência do cliente foi muito melhor. E os circos praticamente acabaram. Bom, uma vez alcançado o Blue Ocean, como garantir a permanência nele? A verdade é que no caso do Oceano Azul ele não é eterno, mas também não tem prazo de validade definido. Seu modelo pode ser copiado e as circunstâncias do mercado podem mudar. O Cirque du Soleil até hoje não tem um concorrente, ou seja, ainda permanece no seu Oceano Azul. Entretanto, as condições de mercado mudaram. Seu ciclo foi longo, mas ele se esgotou e hoje passa por várias dificuldades. Vamos voltar no exemplo da Kimberly-Clark, papel higiênico neve. Ele foi inovador no uso da sua embalagem, mas após 3 anos se avermelhou, pois a inovação foi copiada. E mesmo que no caso deles existisse uma situação de tecnologia envolvida para poder fazer a embalagem, isso foi copiado. Mas isso também já tinha sido previsto, o que é importante no modelo de negócio para eles. Bom, o que a gente pode concluir? Você precisa ter a criação contínua dos Oceanos Azuis, sempre olhando para os não clientes e novos mercados. Um processo proativo. O segundo ponto, como falamos anteriormente, é o fomento da cultura de inovação na empresa, nas pessoas. É necessário se institucionalizar a competência criativa. Ao realizar uma jornada de Oceano Azul, você não abandona a sua operação atual. O seu Oceano Vermelho é o seu gerador de caixa e seguirá dentro da sua estratégia atual. Neste caso, a palavra-chave é competição. A sua empresa continuará com os seus concorrentes. Mas, em paralelo, nós vamos fazer a jornada do Oceano Azul, que é um movimento estratégico para criar um novo mercado, com novos clientes, para adicionar valor para você e inovação de valor para os clientes. Obrigada pela participação no Empreenda Assim, Maurício. Eu agradeço a Assim e em especial ao presidente Michel por essa oportunidade de falarmos um pouco de inovação para esses tempos de crise. Um abraço a todos. Conversamos com Maurício Girardello, engenheiro e especialista internacional em estratégias Blue Ocean. Ele falou sobre inovação, sobre criar um espaço no mercado.
Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.